Sejam todos bem-vindos, você que está aqui conosco de forma presencial na IBD, você que nos assiste nesse momento ou em outro momento, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial nesta manhã e na continuidade desse dia. Vamos para o nosso texto básico hoje, Qual é o texto básico? Tem aí? 1 Coríntios 11, 26. Mantenha a sua Bíblia. Hoje nós não temos ninguém ali, não? Oxe, me deixaram a pé hoje sozinho? Então tá bom, irmão, nós vamos ter que abrir a Bíblia, tá? Moda antiga. É BD Raiz. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 26. E mantenha aberta aí, principalmente 1 Coríntios 11, 26, que nós vamos ver, temos outros textos. Conforme necessidade, nós vamos lendo. Então, mantenha aí a Bíblia aberta. Vamos exercitar bastante. Vamos ler juntos aí o versículo 26 de 1 Coríntios 11. Vamos lá? Todos juntos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Mais uma vez, para a gente memorizar e você não esquecer mais. Acredito que você já sabe até decorado, né? Praticamente todo primeiro domingo, de manhã à noite, nós recitamos, né, esse texto. Vamos lá mais uma vez? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o nosso tema hoje é o impacto da Santa Ceia na vida cristã. Os irmãos lembram que nós estamos falando sobre práticas cristãs. Falamos o quê? De oração, de leitura bíblica, de jejum, a oração com a leitura bíblica. Estamos falando de prática cristã. Sem Deus, nada podemos fazer, enfim. E hoje, como é o primeiro domingo, resolvemos, com a graça de Deus, trazer esse tema para que nós possamos voltar de novo a estudá-lo um pouquinho mais, entendê-lo e compreendê-lo e saber da sua importância para a nossa vida. Perguntinha básica para essa EBD, eu quero que você memorize isso. Quantas Santa Ceia você já participou na sua vida? Quantas? Existe na Bíblia uma quantidade de ministração de Santa Ceia? Quantas Santa Ceia é necessária para nós verdadeiramente ficarmos assim fortalecidos e purificados? Tem na Bíblia alguma coisa? Não. Nadinha. Então, se você puder, e a igreja for, e manter uma liturgia de ministração de ceia todos os domingos, sem problema. Não há nenhum pecado nisso. Nós mantemos aqui uma vez por mês, de rotina, às vezes, em algumas épocas até mais um pouquinho, né? Pela manhã e pela noite, apenas um domingo. Então, 2 Santa Ceia por mês aqui. E os irmãos que estão acamados, somente os acamados, aqueles que não podem vir na igreja, mensalmente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ministramos nos lares. Essa é a nossa visão e a nossa Constituição nos permite, né, sair de dentro da igreja e levar a Santa Ceia nos lares, até em hospitais, como a gente também faz, quando o enfermo tem condições de receber e é permitido fazer. Então, há uma rotina para nós, mas não há uma regra de como nós podemos fazer. Por exemplo, se o conselho achar que a Santa Ceia precisa ser ministrada uma vez por ano, assim seja, não tem problema nenhum. Em 2 meses, 3 meses, não há. Então, cada igreja tem a sua liturgia, tem a sua prática da ministração da Santa Ceia. É assim. Então, o que nos chama a atenção à Santa Ceia? O que é importante na Santa Ceia do Senhor? É que nós precisamos fazer isso o quê? Rotineiramente. Dentro de uma perspectiva em memória de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Quis Deus ser lembrado pela sua morte, quis Deus ser relembrado pelo seu sacrifício, quis Deus ser lembrado pelo seu sangue derramado na cruz. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, a importância da Santa Ceia, quando nós sentamos para participar, é como se nós estivéssemos mergulhando, como se nós estivéssemos sendo levado àquela cena ali, junto com Jesus na cruz. Estamos ali com Ele, estamos vivendo aquele momento. E ao mesmo tempo somos levados à frente, ao futuro, aonde nós estamos neste momento percebendo que estamos sendo levados com Ele
para morar eternamente com Ele nos céus. Então, a Santa Ceia, quando nós sentamos à mesa, esses dois fundamentos, essas duas bases precisam estar bem conscientes, bem enraizados em nosso coração. Voltamos ao passado e cremos que Jesus verdadeiramente morreu ali na cruz, seu sangue foi derramado e ali nós fomos alcançados pela redenção. A graça se fez de fato verdadeira entre nós. Já falamos isso aqui num culto noturno, né? Se fez entre nós. Essa graça é Jesus, Ele veio entre nós e morreu por nós. Segundo, nós precisamos ir à frente, crer na volta de Cristo. Nós precisamos ir na frente e crer que nós vamos estar com Ele na eternidade e que nós vamos participar dessa ceia com Ele na eternidade. Então, irmãos, nesta manhã vamos ver o seguinte, algumas coisas, dentro de alguns pontos, algumas importâncias, né, e o impacto da Santa Ceia na nossa vida cristã, e é de suma importância. Primeiro porque nós entendemos como Igreja Reformada, Igreja Presbiteriana do Brasil, que a Santa Ceia é um dos sacramentos que foram instituídos por Cristo. Perguntinha de EBD. Quantos sacramentos nós temos? A Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana administra, crê e ensina. Quantos sacramentos? Hoje já respondeu. Quantos? 2. Um é a Santa Ceia, que foi instituída por Cristo. Por isso que nós cremos que é sacramento. Casamento para nós não é sacramento, tá, gente? Só vou dizer aí. Tá? Casamento não é sacramento. Para nós, Igreja Reformada. É sim algo, um elo perfeito e puro da vontade de Deus. Família é de Deus, mas não é um sacramento. Qual é o segundo sacramento? Batismo. Então, um sacramento está ligado ao outro para que seja o que? Produzido, para que seja feito. Quando nós ministramos o sacramento da Santa Ceia, quem pode receber a Santa Ceia? Quem passou pelo segundo sacramento. Se dá uma ordem de sacramento, primeiro e segundo, não existe. Só para entender. Só participa da Santa Ceia quem passou pelo batismo, né? No nosso caso aqui, da Igreja Presbiteriana do Brasil, um pouco diferente. Pastor, meu filho de 6 meses passou pelo batismo e não toma Santa Ceia. Aí. Arrumei um problema para nós nesta manhã. Eu falei o quê? O que eu falei? Dá para apagar o que eu falei? Está errado o que eu falei? E aí... Na Igreja Presbiteriana, como as igrejas reformadas, nós batizamos, o pedobatismo, batismo infantil, não é isso? Batizamos. Mas existe ali uma caminhada até os 18 anos que a gente chama de pública profissão de fé, dentro da nossa confissão de fé, né? Então nós deixamos para mais à frente um pouquinho a confirmação daquele batismo na decisão daquele que foi batizado na infância. Eu creio em Jesus, eu creio na vida eterna, então logo eu quero confirmar isso diante da igreja. Isso chama-se pública profissão de fé. Podemos falar isso sobre outra vez para vocês entenderem direitinho. Sendo batizado, ele passa pela pública profissão de fé, quando é batizado na infância. Aí eu quero falar, mas fala, Eliseu. Porque a profissão de fé, para nós, ela é citada normalmente na adolescência, pelo critério de maturidade. Sim, perfeito. A criança, né, já saindo do lado infantil, do lado de adolescente, já tem condições de falar por si própria, né? Sim. Correto. Já na adolescência. Sim, exatamente. Batizamos na infância pela aliança, né, que é feito com a família, com os pais, e aí esse batismo é confirmado na adolescência ou na juventude. Para nós tem um limite. Ele não pode ficar de referendo até a morte batizado sem tomar a pública profissão de fé. Então, até os 18 anos, só para os irmãos entenderem, se uma criança foi batizada na infância, chegar aos 18 anos e não fizer a pública profissão de fé, automaticamente ele é excluído do rol de membro da igreja. Automaticamente. Então, se os pais não educarem a criança e ali, nos seus ensinamentos, seus exemplos, ele perceber a necessidade de fazer a pública profissão de fé, ele é excluído automaticamente. Não precisa nem ficar aborrecido com o conselho, não. Isso faz parte da igreja. E quando nós batizamos, isso é explicado aos pais. Ele tem até 18 anos. Eu acho até muito, mas é assim que funciona a regra, até os 18.
Se ele não decidir, automaticamente ele é excluído do rol de membro da igreja, tá? Ele deixa de ser membro menor e assim não consta mais no rol de membro, ele não é membro comungante da igreja. Se ele é feita a pública profissão de fé, aí ele passa a ser membro comungante da igreja e passa a ser membro comungante até Jesus voltar. Não tem prazo de validade. Uma vez feita a pública profissão de fé, essa fé ela é necessária e suficiente até a volta de Cristo. Assim como o batismo também. Mesmo que as pessoas possam caminhar por outros caminhos, o batismo a gente não rebatizamos. Entendemos que o batismo é um só, porque a Bíblia diz, existe apenas um batismo. Tá? Então a nossa forma assim é por aspersão. Então um sacramento depende do outro. Para que eu participe da Santa Ceia, é necessário que eu passe pelo batismo. No nosso caso, batismo e pública profissão de fé. Isso se dá até os 18 anos de idade. Após os 18 anos, irmãos, ou até mesmo um pouquinho antes, nós fazemos as duas coisas juntas, batismo e pública profissão de fé. Por exemplo, chega aqui um adolescente de 15 anos, nós não batizamos ele para depois fazer a pública profissão de fé, não. Nós entendemos que ele já é suficiente para entender que ele precisa também fazer a pública profissão de fé, sempre com a aquiescência dos pais. Então, se chegou alguém de fora hoje na igreja, aos 15 anos, né, começou a frequentar, foi para a classe de catecúmeno ou de novos e tal, não é feito só o batismo, é feito a batismo e pública profissão de fé. Eu, particularmente, eu fiz tudo isso aos 13 anos de idade, fiz minha pública profissão de fé aos 13 anos de idade. Fui batizado na infância, lá em Barra de São Francisco, lá longe, né? Então, aos 13 anos, eu fiz minha pública profissão de fé no Rio de Janeiro, que eu estava morando lá. Então, cada um tem a sua idade, tem o seu momento e a sua época. O que precisa estar conosco, que a Santa Ceia é ministrada apenas para aqueles que foram batizados, e no nosso caso, com a pública profissão de fé. Porque é um sacramento instituído por Cristo. Você sabe disso lá em Mateus 26 e 26, 29, a instituição da Santa Ceia. Vamos lá. Tiraram a dúvida sobre isso? Essa introdução? Bem batizado, quando chega aqui no nosso meio, ela tem que passar por ele. Se for presbiteriano, não. Se for batizado e pública profissão de fé. Se for igrejas idôneas que nós entendemos, também não. Nós não rebatizamos. Tá? Agora, se for algumas igrejas que nós não entendemos que sejam idôneas, aí nós rebatizamos. Tá? Tem algumas particularidades aí que a igreja aprova e não aprova. Tá? Então, alguns batismos de algumas igrejas, por exemplo, a Igreja Batista a gente não rebatiza, Assembleia de Deus não rebatiza, mas tem algumas outras aí que a gente rebatiza sim. Não vou dar o nome por questões de ética e tal. Particularmente, você pode me procurar depois, eu falo com vocês. Mas há igreja que nós não aceitamos o batismo sim. E a gente pode explicar isso em outro momento, o porquê que nós não aceitamos, né? Tem um porquê disso tudo aí. Mas, tradicionalmente, das igrejas reformadas, das igrejas idôneas e tal, não rebatizamos. Se ele veio batizado, as igrejas que não batizam na infância, já chegam com a pública profissão de fé, já chegam como membros direto. Nós também não fazemos uma pública profissão de fé para ele, não, pelo contrário. Algumas denominações, principalmente pentecostais, o que na minha prática eu faço é, primeiro, antes de recebê-lo, mostrar para ele a nossa doutrina, para ver se ele aceita a nossa doutrina. Tem muita diferença. Tá? Não vamos aceitando assim, você vem para cá e tudo bem, não, e depois começa a dar problema. Em divergências doutrinárias. Então, quando não é a nossa doutrina, passa pela classe, ou passa pelo gabinete pastoral, para falar, nós aqui batizamos criança, a nossa ceia é assim, nosso batismo é assim, né? As principais funções na igreja, pastor, presbítero, diácono, é dado aos homens, e por que é dado. Então, tem várias coisas que a gente precisa instruir para que ele perceba, opa, aceito ou não aceito. Porque uma vez membro, ele tem que obedecer às diretrizes da igreja. Tá bom? Só isso que fica assim, mas não rebatizamos não, as igrejas idôneas. Então, irmãos, o que nós entendemos como esse sacramento de Santa Ceia? Não é apenas um rito externo, mas nós entendemos que a Santa Ceia é um meio de graça que, primeiro, edifica, nos dá base para caminhar, nos fortalece. Mas também poucas vezes falamos que este rito, que não é apenas externo, mas é interno, ele também tem um efeito em nós de consolo, um consolo puro
e perfeito a cada um de nós que somos batizados e assim cremos no Senhor Jesus. Que consolo é esse? Irmãos, imagine a situação. Se não fosse Jesus Cristo em nós, o que seria de nós? Qual a sua expectativa? A nossa vida está caminhando. Qual é a verdade da nossa existência? Quais as duas grandes verdades incontestáveis da nossa existência, que ninguém contesta? Não há como contestar, a ciência não contesta, o cara mais sábio do mundo não contesta. São duas grandes verdades. A primeira grande verdade, você está vivenciando, você está vivo. Alguém contesta que você está vivo? Alguém fala que você não está vivo? Não. Quem já trabalhou no hospital, como eu trabalhei, vi várias cenas daquela lá, na UTI. Enquanto aquele aparelhinho está lá, e os médicos estão correndo para lá, correndo para cá, todo mundo fala, está vivo, tá, situação difícil, mas está vivo. Daqui a pouquinho aquilo faz assim, zera, na linguagem humana para entender, não sou da área, né? Aí alguém fala assim, óbito. Aí tem até uns filmes que dá até o horário do óbito, 14 e tal. Nunca vi isso em lugar nenhum, mas tudo bem. No cinema tem muito disso, né, nos filmes, né? Horário do óbito, tá, coloca lá. Claro que na certidão do óbito tem lá, mas eu nunca vi ali em loco alguém falar assim, anota aí o horário certinho. Não existe isso. Lá, presumo, estava lá, fizemos tudo. Se era 14, bota aí 14h10. Quer dizer que ele morreu às 14h10. Pode ser às 14h05, às 14 horas, 14h20. A hora tem que estar lá no óbito. E quando se diz aquilo, olha, óbito, tudo aparou. E quem está ali são os médicos, profissionais de saúde. Quando eles falam óbito, alguém contesta? Então, segunda grande verdade, a morte. A segunda grande verdade que ninguém contesta é a morte. Alguém já contestou a morte de alguém? Talvez você não aceite a forma, o jeito, né? Aquelas coisas que muitas vezes acontecem. Mas quando se diz morreu, não há como contestar. São duas grandes verdades. Se eu caminho para essa segunda grande verdade na minha vida, e aí? E aí? Não tem jeito, vai acontecer. Nossa, escola dominical fúnebre, né? Meu Deus do céu, o que é isso? 7 de setembro, feriado. Podia ser uma coisa melhor, amanhã é feriado para algumas pessoas que trabalham em Vitória, né? Mas a verdade tem que ser dita, é uma coisa que vai acontecer, né? Entre nós. E aí eu pergunto, a Santa Ceia para nós é um meio de consolo. Que consolo que é? Qual é o consolo que traz em nós, enquanto vivos? É a certeza que quando nós estivermos à morte, ou morrendo, ou já, né, sepultado, ainda em vida que nós hoje, temos certeza o quê? Da ressurreição. Olha o consolo. Isso é possível aos que creem, isso é possível àqueles que de fato, quando senta à mesa com Cristo, tem o consolo. Lembra? Volta lá atrás, percebe que Cristo morreu, mas que Cristo ressuscitou, né? É o primogênito entre os dormes, e prometeu também retornar para nos levar. João 14 diz isso. Então a Santa Ceia nos remete a um sentimento de consolo. E que consolo é esse? Não existe cena mais bonita de consolo, talvez exista para você ou para alguém, né? Cada um tem a sua preferência, mas que eu já vi, e às vezes é possível ver e perceber na vida de alguém, é quando alguém está chorando, e este alguém é abraçado, e além de ser abraçado, alguém vai no seu rosto e fala assim, ó. Você já viu essa cena? Alguém tirando as lágrimas do olho, do rosto do outro? Talvez você já fez isso, ou já visualizou essa cena. Eu não consigo ver uma cena que retrata um consolo tão assim sublime como esse, ainda em vida. Agora imagina aqueles que creem, que também um dia seremos abraçados pelo próprio Cristo, e esta lágrima que nós caiu dos nossos olhos, que nós produzimos ao longo da nossa existência, será enxugada pelas próprias mãos de Cristo.
Olha que consolo. Então a Santa Ceia nos remete também a esse consolo, porque senão, irmãos, nós estaríamos hoje aqui assim, e aí? O que vai ser depois? O que vai acontecer depois? Eu sei o que vai acontecer, creio. As minhas lágrimas serão enxugadas por Cristo. E eu quero dizer também que a Santa Ceia, quando nos remete a esse meio de graça, nos fortalece, nos edifica e nos consola, traz em nós uma verdade que eu falo sempre lá no cemitério, no finalzinho, quando já estamos devolvendo o corpo para a sepultura. Eu falo, irmãos, não estamos aqui no ritual apenas de forma social, agradável, não. Nós estamos aqui por uma fé, entendendo que haverá ressurreição. Haverá ressurreição. Isso consola, isso nos fortalece. Então a Santa Ceia nos leva a saber que Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. Voltando à palavra, o apóstolo Paulo diz assim, ao instruir a igreja em Corinto, Paulo mostra que a ceia deve ser celebrada, primeiro, irmãos, com muita reverência. Muita reverência. Irmãos, estamos diante de Deus. Sempre isso precisa ter um grau de reverência dentro da igreja e fora da igreja. Nós temos um conceito de reverência quando vamos iniciar o culto. Aí todo mundo vestimos aquela roupa, aquela camuflagem de reverente e ficamos aqui. Mas no primeiro minuto que acaba o culto e chegamos na rua, a nossa reverência deixa de existir. Aí nós andamos do jeito que nós queremos andar, falamos o que queremos falar, agimos como queremos agir. E esquecemos que estamos diante do Deus vivo. Esquecemos que estamos diante dele. Então, quando nós falamos de reverência, o conceito é muito mais amplo para aqueles que estão diante de Deus, porque somos luz do mundo, somos testemunhas vivas de Cristo. E se nós tivermos um comportamento não reverente a Deus fora do templo, fora do culto, como que podemos ser testemunha daquele que vive, daquele que reina, daquele que servimos? Então a nossa palavra, a nossa postura tem que ser sempre de reverência. Segundo, discernimento. Temos que discernir. A palavra de Deus nos leva a buscar e refletir sobre o impacto da Santa Ceia na vida cristã, lembrando que a perspectiva nossa como igreja, não é apenas um memorial, mas um meio pelo qual o Espírito Santo aplica as bênçãos de Cristo em nossas vidas. Se nós não tivermos esse discernimento que Deus, neste momento, está aplicando sobre nós tudo que é necessário para a nossa existência, está nos fortalecendo, está nos santificando, está nos conduzindo, está nos amparando, está nos fazendo com que possamos viver uma vida certa de que a vitória é algo que já aconteceu, não é que vai acontecer, mas que já aconteceu. Esse é o discernimento da Santa Ceia. É viver esta vida. E o outro lado do discernimento é entender que uma vez que estamos praticando e sentando à mesa com Cristo diariamente, nós precisamos saber o que é santo e o que é profano. Nós precisamos saber o que agrada e o que não agrada. Nós precisamos ter um controle perfeito da nossa mente, um controle perfeito das nossas emoções, para que a nossa boca não verbalize algo que desagrade a Deus, para que as minhas mãos não procedam de forma contrária à vontade de Deus, para que o meu movimento corporal, as minhas ações, meus gestos, não sejam gestos indignos, que possam levar as pessoas a ter um pensamento errôneo da minha pessoa, da minha fé, da minha crença, da minha igreja. É muito dolorido, irmãos, quando alguém nos julga dizendo assim, para ser crente igual fulano, melhor ser o que eu sou. E aquele fulano com certeza já participou várias vezes da Santa Ceia do Senhor, mas ainda não tem discernimento do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que não é, do que pode e do que pode. Vive de forma irreverente diante de Deus, achando que é dono de si mesmo e pode fazer o que quiser e pronto, e acabou. Mas a Santa Ceia nos leva a ter o discernimento e reverência diante de Deus, em todo o tempo da nossa existência.
para que não venhamos colher os frutos desagradáveis do contexto da Santa Ceia que Paulo diz lá, né? Por isso há muito entre vós que dormes. Talvez seja a resposta, irmãos, de muito sofrimento entre nós. Está no santo, mas viveu o profano. Desafiador isso para nós, né? Como é desafiador para nós. Sabemos que é santo, mas não conseguimos viver a santidade nem a santificação. E o que mais produzimos são coisas profanas. Estamos num tempo, irmãos, que estamos sendo bombardeados por muitas coisas que parece, mas não é. Que nem aquela propaganda do Denorex, né? Parece, mas não é. Se nós não voltarmos às Escrituras e termos coragem de ler a Bíblia e praticar a Bíblia, nós vamos ficar como crentes Denorex, que parece, mas não é. Né? A Santa Ceia nos leva a esse impacto de discernir de fato o que nós temos feito, o que temos praticado como cristãos na face da terra. Vamos lá. Também quero considerar que a Santa Ceia é um impacto na memória da obra redentora de Cristo. Fazer isto, 1 Coríntios 11, 24, o texto está aí, fazer isto em memória de mim. Olha só que coisa interessante. A palavra grega usada para memória aí, a pronúncia dela é mais ou menos isso. Ananenices, que não significa apenas recordar, olha só que coisa interessante, mas significa trazer à mente de forma viva, e não somente viva, mas também ativa, esta cena. Quando ele fala, fazer isto em memória de mim, é como se nós, aquilo que eu falei no início, fôssemos lá naquele momento, irmãos, e estamos vivenciando ali aquela cena com Cristo. Algo que está acontecendo em tempo real conosco. Ou seja, a ceia não é uma recordação fria do passado. Mas quando participamos da ceia, recebemos uma atualização espiritual do que é verdadeiramente a Santa Ceia do Senhor. Algo vivo, algo ativo. Fazer isto em memória de mim. Significa não apenas recordar, mas trazer à mente de forma viva e ativa, né? E isso traz para nós uma atualização espiritual da obra de Cristo em nosso coração. É como se você acendesse a chama de novo. Opa, se eu tenho que amar, vou amar mais. Se eu tenho que perdoar, vou perdoar mais. Se eu tenho que cantar, vou cantar mais. Se eu tenho que ter mais compromisso com Deus, vou ter compromisso. Se eu tenho que pregar, eu vou pregar mais. E eu vou ser mais grato também, porque eu sei que se eu posso fazer tudo isso, eu sei porque Cristo veio e me salvou, transformou, me deu vida, me deu salvação. Então eu vivo essa verdade. Isso não é apenas uma lembrança, mas é algo vivo, verdadeiro, que habita em nosso coração. Você vai ver essa referência, irmãos, pelo menos em 3 textos, né? Lucas 22, 19, Isaías 53, 4, 5, João 1, 29. São vários textos que falam que a gente precisa acender essa chama que está dentro de nós. Então, cada vez que participamos, somos lembrados que a nossa vida só é possível porque Cristo morreu por nós. Isso nos guarda da indiferença espiritual. Não é isso? Há muito tempo atrás, eu ouvi uma ilustração que eu nunca mais esqueci e que reflete um pouco sobre isso aqui. Quem já perdeu seus entes queridos vai entender isso perfeitamente. Quem já perdeu um pai, uma mãe, um filho, enfim, uma irmã, enfim. Eu há muito tempo, eu já perdi meu pai tem um tempo, já perdi a minha irmã tem muito mais tempo, acho mais de 30 anos. E às vezes, na minha caminhada, é como se ela nunca existisse, nunca existiu. Depois de 30 anos, você não amanhece pensando, você não anoitece pensando, você esquece, deleta. Acabou. Mas tem um negócio interessante. Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, tem uma foto dela lá, na cabeceira da cama lá. Está lá. Ela abraçada com o filho, tá lá. Ali que eu vou lembrar que ela existiu. Ali que eu vou lembrar dos traços dela, de como ela era,
como era a nossa caminhada, a nossa amizade, o que fazíamos juntos, as nossas viagens. Só ali. Não sei se só eu que sou diferente, mas não sei. Você não viu pensando todos os dias nela. É como se ela não existiu. Ela passa a existir quando eu olho a foto. Para minha irmã, Mazinha. Saudade. Aí que você vai trazer à memória aqueles momentos que você vivenciou com ela. Até os momentos difíceis das nossas brigas, eu lembro tudo. Não é deletado, tal. Porque com o tempo, quando você não observa as pessoas, o Eliseu pode falar isso melhor, tá, Eliseu? Me corrija aí. Quando você não tem o contato com as pessoas e você vai se distanciando, automaticamente aquela pessoa vai sendo deletada aos poucos da sua mente, do seu coração. Ela não faz mais parte da sua vida. Você esquece. Você só vai passar a lembrar por alguns detalhes, alguns fatos que aconteceram. Você, opa, fulano. Não sei por que isso. Talvez qualquer dia o Eliseu fala sobre isso para nós. Essa necessidade de a gente ir aos pouquinhos, deletando, apagando, né? Mesmo que as pessoas foram muito importantes, amadas por nós, mas elas vão sendo apagadas. Só vão sendo lembradas com as fotos, com as lembranças. Eu chego a ser até assim um pouco extremo em dizer, por exemplo, se eu não tivesse nenhuma foto da minha irmã, eu não lembraria dela. Jamais eu lembraria dela. Sério. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: se eu dependo de uma foto para lembrar de alguém que eu amo, e de Cristo? Eu não vi Cristo. Eu não estava com Cristo. E aí? Então, assim como uma fotografia antiga pode despertar lembranças profundas em uma família, a Santa Ceia, irmã, desperta em nós a lembrança viva do sacrifício de Jesus, renovando a nossa gratidão a Ele. Talvez seja por isso, longe de nós qualquer efeito de julgar a igreja e o coração dos irmãos. E o porquê que o culto ou o momento de Santa Ceia são os mais procurados por nós e mais desejados. Não sei se há uma crise de consciência. Puxa vida, não fui na Santa Ceia, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aí nós procuramos a Santa Ceia. Talvez porque a palavra diz, nos orienta, né? Fazer isso em memória de mim, há um compromisso nosso. Mas eu entendo que é neste momento, irmãos, é que nós voltamos ao passado, como nós já falamos antes, a Santa Ceia. E ali voltamos a ver e participar daquele momento, como se nós estivéssemos vivenciando de forma ativa aquele sacrifício puro e perfeito do Senhor Jesus por nós. Isso renova a nossa força, a nossa esperança. Eu já falei aqui algum tempo atrás, e pensando nesse contexto, se fosse possível, todos os momentos que eu chegasse na igreja, eu ministraria a Santa Ceia do Senhor. Todos os momentos. Eu faria isso na escola dominical, faria isso no culto à noite, faria isso na reunião de oração, faria isso no ensaio do coral, faria isso no ensaio da turma aqui. Opa, antes de ensaiar, vamos ministrar a Santa Ceia. Por que eu faria isso? Por que eu faria isso? Por quê? Lembrar, para não te dar espaço de que você não esqueça que alguém morreu por você e te salvou. Para que você não crie um lapso, um hiato, um espaço de tempo que separe o seu coração dessa verdade que Cristo morreu por você. E que nós sentamos à mesa com Ele aqui e vamos sentar na eternidade com Ele. Porque só aqui nós lembramos disso, irmãos. O dia de ceia. Dificilmente você chega em casa e pensa nisso. Dificilmente quando nós caminhamos pela rua pensamos nisso. Então a ceia tem esse impacto em nós, de nos levar a uma cena verdadeira, viva, e desejar viver isso. E não esquecer disso. Por isso que Paulo fala, por isso que Jesus fala, fazer isto em memória de mim. Algo vivo, não esqueça disso, porque é a verdade bíblica. Então vamos lá para o segundo impacto da comunhão com Cristo.
quando a gente fala na igreja? O segundo impacto é a comunhão com Cristo e com a igreja. Olha só. No mesmo texto, 1 Coríntios 10, 11, primeiro texto não, agora Coríntios 10, 16, 1 Coríntios 10, 16 diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha que palavra bonita. Por que que a ceia também traz um impacto em nós? Primeiro, para não esquecermos, não deletarmos que Cristo morreu, ressuscitou e que nós vamos cear com Ele na eternidade. E devemos que viver uma vida íntegra com Ele, com reverência e discernimento. Agora, o impacto da Santa Ceia para nós nos leva a uma comunhão com Cristo e com a igreja. O termo grego aqui significa participação, um termo muito conhecido, koinonia. Participação, compartilhamento, assim a ceia nos une a Cristo, mas também nos une aos irmãos. Ah, irmãos, tem vários textos que eu não vou mencionar, que o tempo está correndo. Na ceia, confessamos publicamente que pertencemos ao mesmo Senhor. Na ceia, confessamos que fazemos parte de um só corpo. Isso nos chama a viver em unidade, primeiro, perdoando uns aos outros. Um dos gestos de participar da ceia de forma indigna é quando nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Estamos participando de modo indigno. Eu estou fazendo um estudo, mas estou com muita dificuldade de colocá-lo. Vou colocar na quinta-feira, aqui, se Deus quiser. De 3 situações que Deus não perdoa. Você passou a vida toda aprendendo que é apenas uma, né? Qual é o único pecado que Deus não perdoa? Hã? Ah, blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse você sabe, mas tem mais 2. Que heresia. Estou estudando ainda, depois eu vou fundamentar com vocês. Tem mais 2. Que heresia, né, pastor? EBD é assim mesmo, ainda mais na transmissão, vou caçar minha carteira de ministro. Vem cá. Se você não perdoa, você é perdoado? É alguma heresia que eu estou falando? Eu não perdoo, eu posso ser perdoado? Esse foi um ponto que Pedro falou com Jesus assim: aumenta a minha fé. Porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado, irmãos. Tem nada a ver com blasfêmia. Até que eu perdoo. Talvez a blasfêmia já seja uma condenação sem perdão, não há arrependimento. O perdão, quando você perdoa alguém, ou não perdoa no primeiro momento, pode ser que amanhã você volte a perdoar, se arrepende e perdoa. Aí é perdoado. Mas enquanto você resiste em não perdoar, você não é alcançado pelo perdão. Aí participa da Santa Ceia de forma indigna, porque você quebrou a comunhão com Deus e com o irmão. Olha que impacto. Olha que impacto. Como diz, tem os memes aí que dizem assim, que doideira, né? Tá aí. Olha a doideira aí. Aí você chega dominicalmente na ceia, mas você não está em comunhão com Deus porque não perdoou. E mais, você não está em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, na ceia, confessamos publicamente que pertencemos ao mesmo Senhor, ou não? O meu Deus é o seu Deus, o meu Senhor é o seu Senhor. E na ceia eu digo que eu faço parte do corpo de Cristo. Então, você é meu irmão, eu sou seu irmão. E se eu sou seu irmão e você é meu irmão, precisamos viver em comunhão, a comunhão horizontal e vertical, com Deus e com você. Senão a Santa Ceia, e hoje à noite, se der, se Deus nos permitir, a gente caminhar por esse caminho, o tema de hoje fala sobre isso. A presença de Deus é bênção, mas a presença de Deus pode ser maldição. Vem à noite, você vai ouvir isso. Quando ele é bênção? Quando você pratica a vontade de Deus.
E quando ela não é bênção para nós? É quando você é negligente na prática de Deus. Deus não vai te alcançar com toda sorte de bênção, irmãos, se você não tem comunhão com o corpo de Cristo. Você quebra esse mandamento. Por isso, irmãos, que a Santa Ceia, ela tem esse impacto na igreja. A igreja vive essa comunhão com Deus, com Cristo e com o próximo. Assim é a vida cristã. A comunhão na ceia nos lembra que precisamos permanecer unidos uns com os outros e em Cristo, sem separação, sem acepção. Eu já falei aqui uma vez, que eu fui pregar numa igreja, muito tempo atrás, e o pastor lá me chamou para aconselhar, e ele estava num drama muito complexo. Meu Deus do céu, que dificuldade que ele estava vivenciando naquela época, Que a metade do conselho, dos presbíteros, uma metade tomava ceia de manhã e a outra metade tomava à noite, porque eles não se conversavam. Uma igreja forte que depois foi só... Até hoje não se levantou essa igreja. Eu conheço essa igreja, sei dela. Até hoje não voltou a ser o que era antes. Era uma igreja mãe de muitas outras igrejas. Mas quando o próprio conselho não sentava à mesa, Deus não abençoou. Hinos maravilhosos, um coral grandioso, sermão abençoado, tudo, estrutura. Só por isso. Talvez eu seja, irmãos, e você seja, nós sejamos, a barreira que está impedindo Deus agir poderosamente em nós. Por alguns gestos assim, de não alcançar alguém com o perdão, com o amor. E eu quero encerrar dizendo que a ceia também traz o impacto da esperança, da consumação futura. Olha só, 1 Coríntios 11, 26. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia tem também um caráter escatológico. O cristão participa olhando para a frente, aguardando a volta gloriosa de Cristo e o grande banquete do Cordeiro que nós lemos aqui em Apocalipse 19, 9. Você foi convidado para esse banquete. Então eu encerro dizendo que a ceia nos mantém vigilante, a ceia nos mantém esperançosos, lembrando que a história caminha para a vitória final em Cristo Jesus. Ela é uma antecipação do céu. E eu volto a dizer aquela palavra que eu falei ali, é um aperitivo, é uma degustação daquilo que nós vamos viver na eternidade com Ele. Mas aí você pode estar pensando assim, hoje pela manhã, por exemplo, você participou da ceia à noite de novo. Foi bom para você? Foi ótimo ou não? Porque, irmãos, por favor, que ninguém vos engane. Se a ceia do Senhor não está sendo uma bênção para você aqui, você precisa rever o seu conceito de cristianismo. Porque a ceia deveria ser, se não é, o melhor momento da sua existência em Cristo Jesus. Deveria ser o seu melhor momento de existência na presença do irmão que está do seu lado. Porque querendo você ou não, a ceia vai acontecer no céu. Primeiro com Cristo, que nós deveríamos manter essa comunhão aqui com Ele, fidedigno. Segundo, com todos os irmãos, que viveram neste mundo para todo sempre. A ceia vai acontecer, querendo você ou não. Então reveja o seu conceito de cristianismo, de fé, de caminhada. Se tem algumas arestas, repare, irmão, conserte. Venha para o culto de ceia, para o culto de louvor, de adoração, vivendo o céu aqui, porque o céu é verdadeiro, já aconteceu, está acontecendo, e nós vamos experimentar ele no dia do Senhor. Então estamos naquele grande ensaio para contemplar o grande dia que ele virá. Então faça desses dias o melhor dia da sua vida, da sua existência, obedecendo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Não lute contra a igreja. Não lute contra a palavra. Não lute contra os princípios, os preceitos do Senhor que foram ofertados a nós. Abra o seu coração, viva essa verdade.
Porque o céu é uma realidade, é uma verdade para todos nós. E a ceia há de acontecer, essa comunhão será perene, para todos sempre no céu. E se Ele mandou nós fazermos isso em memória dEle, rotineiramente, constantemente, nós fazemos, é porque Ele vai cumprir a sua promessa, como diz em Apocalipse. A grande ceia já está preparada, nos aguardando lá. E é por isso que nós ministramos ela aqui na terra, enquanto esse dia glorioso não chega. O impacto da Santa Ceia tem que mudar o nosso coração. Tem que mudar a nossa existência. Tem que nos impulsionar para perto de Cristo. Tem que mudar a nossa história. Nós temos que rever alguns conceitos para viver a plenitude desse propósito de Deus para conosco. Eu fico pensando nisso, irmãos. Se a Santa Ceia não fosse um sinal de bênção visível para nós, Jesus não teria instituído isso para nós. A Santa Ceia foi instituída para ser um sinal de bênção visível, a comunhão, derramada a comunhão do amor para com Deus e para com o próximo, de um desejo de sermos santos e perfeitos diante de Deus e dos homens. Para quem sabe, nesta vida ainda recebermos algo que aguardamos com profundidade, com ansiedade, que oramos tanto para que Deus se manifeste em nós. Hoje à noite vamos retornar para a Santa Ceia. Reflita sobre isso. Reflita sobre a vida, como tem sido a sua caminhada na terra. E que Deus assim nos abençoe. E eu concluo dizendo que a Santa Ceia impacta profundamente a vida cristã. Nos faz lembrar vivamente da obra de Cristo. Nos conduz à comunhão verdadeira com Cristo e com a igreja. E nos enche de esperança na volta de Cristo. Então, participar da Santa Ceia é um ato de fé, de reverência, de esperança. É o momento em que o céu toca a terra e o povo de Deus é fortalecido pela graça. E assim nós vamos caminhando até a volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Obrigado, Deus, por esta manhã, pela Tua palavra, pelos desafios que temos pela frente, Deus. São grandes, meu Pai. São desafios imensos, que muitas vezes, quem sabe, achamos que não vamos conseguir vencer, mas se o Senhor venceu, Deus, nós vamos vencer. O Senhor foi na cruz e nós estamos vendo isso hoje, Deus. O Senhor foi à cruz, o Seu sangue foi derramado, o Senhor ressuscitou. Então, Deus, essa promessa é para nós. Naquele primeiro momento do Seu derramamento de sangue, Deus, nós fomos atingidos pela Tua graça. E nada pode mais, Deus, nos impedir de chegar à Tua presença, Deus. O Senhor nos acolhe todos os dias. Por isso, nesta manhã, Deus, olha para os nossos corações e se não temos vivido, Deus, esse impacto da Santa Ceia em nossas vidas como igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus, Deus, retira de nós. Venha, Deus, nos encorajar a evitar algum comportamento, pensamento, gesto de atitude, Deus, que não reflita a Tua verdade, a Tua palavra em nós. Porque precisamos viver o céu aqui na terra, Deus. Precisamos ter o céu aqui na terra. E a Santa Ceia, Deus, nos leva a viver este momento. Então olha para o Teu povo, fortalece o Teu povo, santifica o Teu povo, Deus, guarda o Teu povo, salva o Teu povo, muda, Deus, a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus que oramos, com o perdão dos nossos pecados hoje e sempre. Amém. Ide em paz, que Deus a paz vos acompanhe sempre.